Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente conversa com Newton Mesquita Júnior, que é médico veterinário e gerente de relações institucionais da Acrimate. Newton, obrigado por participar do nosso episódio do AcriCast. Falar um pouco mais sobre a Acrimate, falar um pouco mais sobre a sua função e sobre a pecuária de Mato Grosso. Muito bom, fico muito feliz de estar participando. Estou aqui há já um tempinho na Acrimate, né? Já são 10 anos aqui dentro, andando no Mato Grosso, Brasil e alguns lugares fora do Brasil também que eu já fui pela Acrimate. Para começar então, qual que é a função hoje do gerente de relações institucionais de uma entidade da pecuária? Bom, a parte de relacionamento eu realizo como sendo gerente de relações institucionais. Então eu trabalho junto às outras entidades, trazendo o que é melhor para a Acrimate e criando esse relacionamento com as outras entidades, com as outras pares nossos, que são as outras associações irmãs, as nossas co-irmãs, inclusive a federação também e a confederação. Tem 10 anos aí de casa e qual foi o primeiro projeto seu aqui dentro da Acrimate? Bom, eu fui contratado para fazer um projeto junto aos sindicatos rurais. Na época eram 88 sindicatos rurais e eu tinha que visitar e fazer uma pesquisa nesses 88 sindicatos rurais. Eu lembro, vou falar algumas vezes dessa pessoa, o Amado, ele falou para mim assim, que, ô jovem, você tem que montar esse projeto e ir de forma circular nos municípios. E aí eu comecei a montar umas rotas, e aí eu visitei, dos 88, eu visitei 79, só escapou quem não me atendeu mesmo. De norte a sul, teve uma vez que eu fiquei 22 dias fora. Aí eu liguei para Paulinha na época, que era a nossa secretária. Paulinha, ela, meu Deus, você trabalha aqui ainda? Cara, e foi bem legal. Eu conheci o estado de Mato Grosso, eu não conhecia, passei a conhecer muita gente. E aí eles gostaram do meu trabalho, até fiquei lisonjeado. Na primeira vez eu participei da assembleia da diretoria e eu pude falar sobre esse projeto, dizer como que era a representatividade da Acrimate junto aos sindicatos e no interior, que o interior sempre precisou muito da Acrimate e clamava para que a Acrimate aparecesse lá. Teve algumas outras missões, teve uma logo ali, né, na Venezuela. Cara, foi a segunda vez que eu viajei para fora do Brasil. A primeira vez foi indo para Bolívia, que eu fui para Santa Cruz de la Serra, e a segunda vez que eu viajei fora do Brasil, que fui para Venezuela. Foi um convite do Ministério da Agricultura para participar de uma vacinação contra a febre aftosa. Essa vacinação foi para a gente saber como que era dentro da Venezuela o rebanho venezuelano. E aí a gente começou a fazer alguns levantamentos, foram 22 dias dentro da Venezuela vacinando. Nós chegamos lá totalmente cru, sem saber o que é Venezuela, saber como que era. E foi bem logo depois daquele problema que teve entre brasileiros e venezuelanos, então estava um clima muito, muito ruim. E a gente viu muita coisa. O primeiro lugar que a gente foi para vacinar, a gente não sabia, não entendia como que era a Venezuela. Pelo menos no lugar que a gente foi, era muito terra indígena. E aí nós chegamos lá, perguntamos pro cara, moço, aonde que é o curral? Tem tronco? Aí o cara assim, sim, tem nesse tronco. Chegamos lá, era uma árvore no meio do pátio, assim, ó. A gente tinha que amarrar os animais, puxar e vacinar. O objetivo era mais ou menos vacinar 10 mil animais, nós conseguimos 2.500 animais em 22 dias, eram muito acelvajados. A gente ficou muito preocupado. Bem atrasado também. Extremamente atrasado. Não é contado esses animais, não é cuidado, esses animais não recebem sal. E assim, o instituto deles lá não tem esse trabalho que a gente tem, eles não têm a capacidade que o Brasil tem. Então o Brasil vai ter que ajudar muito a Venezuela nesse sentido, para se desenvolver, para comprovar a sua vacinação e que lá não tenha febre aftosa. Que ano que foi isso? Isso foi em 2019. De lá para cá, mudou? Como que está a pecuária na Venezuela? Olha, as informações que eu tenho das pessoas que eu converso ainda que estão lá, está diminuindo cada vez mais o rebanho. Porque você não tem uma alimentação, um fluxo de alimentação. Ó, pra você ter uma ideia, num dos dias lá, a gente já estava estabelecido lá dentro da Venezuela, dormindo dentro da Venezuela, e a gente arrochou um lugar para comer um hambúrguer grandão, sabe, grosso, assim, a R$6. Comemos 3 dias lá.
No quarto dia, um dos que estavam com a gente, porque a gente foi em 3 veterinários, um falou assim, cara, é tão difícil achar boi. O que você acha dessa carne, cara? Aí nós paramos de comer lá. Às vezes nem era carne, né? Não era nem bovino. A gente parou pra pensar. E você falou sobre essa questão das relações com outras entidades. E isso é de grande relevância para qualquer entidade, né? Ter essa ligação com as entidades irmãs. E a gente fala de AproSoja, a gente fala de AMPA, Acrismate, e a gente também fala dos sindicatos, né? Então, a importância dessa função de ter um gerente de relações é justamente estreitar esses laços, né? Sim, é muito importante estreitar os laços e ampliar os laços. Eu sempre falo para as pessoas que o nível técnico não tem direito a ego e não tem direito a birra. A gente está aqui para trabalhar no que é melhor para o produtor. Então a gente consegue conversar com todas as entidades, a Acrismate, a Aprosmate, a Ampla, a AproSoja, por exemplo, agora nós estamos passando pelo período que estamos discutindo o zoneamento. E a gente senta lá, nós, a AproSoja, a Ampla, a Famato, o IMEA, para discutir o que seria melhor para o Estado dentro dessa situação que é o zoneamento. Então a gente não tem que ter ego, a gente não tem que ter rixa ou alguma outra coisa. A gente precisa estabelecer o que é melhor para o produtor. Algumas coisas a gente divergem, mas a gente tem que ampliar cada vez mais. Não só aqui no estado de Mato Grosso, como nos outros estados. A gente teve agora recentemente em Campo Grande, trabalhando junto com Pontes Pantaneiras para ampliar a situação do Pantanal Mato-Grossense com o Pantanal Sul-Mato-Grossense. A gente sabe que o Pantanal Sul-Mato-Grossense tem uma situação diferente do nosso Pantanal, eles têm uma legislação mais flexível e a gente está tentando que essa legislação aqui seja igual lá. O bioma é o mesmo. Qual é a situação de diferença? Então, esse trabalho de relacionamento, de desenvolvimento eu vou até citar pontes, é uma coisa que a gente tem que fazer o dia todo, dia após dia, para quê? Para que o produtor se sinta representado e que os interesses dele sejam postos à mesa e que ele possa ter uma tranquilidade para estar lá no campo trabalhando e a gente ficar aqui nos bastidores. Indiferente de ser um produtor de gado, um produtor de soja, milho, algodão, na verdade, no final está todo mundo trabalhando pelo agro, né? Então, ter essa união, ela tem grande relevância. De suma importância. Essa união, Mato Grosso, se a gente parar para pensar, Mato Grosso é o único estado que tem todo esse aparato, todas as entidades, todo esse fomento para o agro. E não é à toa que Mato Grosso é líder em vários segmentos. E são essas entidades trabalhando de forma coordenada, de forma ombro a ombro e de forma irmanal até, que tem trazido bons resultados para o estado do Mato Grosso e com certeza nós teremos aí resultados para melhorar nos próximos 10 anos aí. Você citou o Amado de Oliveira, que era um consultor nosso, também vários anos trabalhando aqui na Acrimate, foi um dos idealizadores do IMEA, e fez vários trabalhos de grande relevância para a Acrimate. Acabou falecendo esse ano na semana de carnaval, né? Isso. Acabou falecendo, Isso. Mas deixou um legado para a gente, né? E alguns deles você participou, né? Então percorrer todo o estado aí, percorreu várias vezes com o Amado, e o Acrimate em Ação também, que a gente já está 13, né, edições já rodando pelo estado. O Amado teve grande relevância, né? Nossa, o Amado, onde você chega, você fala do Amado, as pessoas conhecem o Amado. Pô, você trabalhou com o Amado. Cara, aprendi muito com ele, aprendi muita coisa mesmo. Divergi muitas vezes dele, a gente discutia muitas coisas. Ele era difícil, mas assim, eu lembro uma das últimas vezes que a gente foi trabalhar junto, que foi algumas coisas da situação dos fundos. Cara, a gente sentou ombro a ombro, vamos fazer isso, a gente tá precisando fazer isso. Então, ele era uma pessoa muito boa para se trabalhar, ele gostava muito de trabalhar. E ele deixou muita coisa interessante. Eu lembro no começo aqui, eu viajei os sindicatos, e depois, antes do Acrimate em Ação, a gente tinha uma chamada mobilização, que a gente visitava todos os municípios antes do Acrimate em Ação, para saber hotel, local, e aí, cara, saía eu e ele.
Olha, a gente andou muita coisa. A gente viu carro atolado, a gente viu acidente, comia de qualquer jeito. Teve um dia que faltou água no limpador de para-brisa, cara. Olha, tem muita coisa. Então, e o Acrimate em Ação, eu vou falar um pouquinho mais. O Acrimate em Ação, ele foi um projeto dentro da Acrimate que levou a Acrimate para o interior, que interiorizou a Acrimate. Só que assim, pra gente que tem aí tanto tempo aqui andando, você vê o diferencial dos municípios. Cara, é incrível, é incrível. Tem município que você chega, por exemplo, vou citar Nova Bandeirantes, que é um município do norte do estado. Ele fica próximo ao Juruena, então ele é como se fosse um final da linha. É um município que a gente chegava e tinha um posto de gasolina, um mercadinho, um hotelzinho ruim, e hoje você tem 4 postos de gasolina, supermercado, hotel novo, crescimento. Apiacás é um município que está crescendo, Nova Bandeirantes. Então você vê o desenvolvimento que o agro traz, não só a pecuária, mas os grãos quando chegam nesses municípios, o desenvolvimento, o crescimento humano. O município passa a ter outras perfumaria, sabe? Bombons diferenciados, lanchonete. Então, cara, você vê o crescimento desse estado. Fora a tecnologia também que vai chegando. Fora a tecnologia, funcionar 5G, sabe? Parece que é uma coisa tão antiga, mas se você pegar 10 anos, às vezes tem município com 5 anos atrás não tinha nem internet para celular, né? Quando eu fiz há 10 anos atrás, primeira vez que eu cheguei em Apiacás, nenhum do celular que eu tinha, e eu tinha 3 números de celular, nenhum funcionava. É diferente. Eu, quando cheguei há 10 anos atrás em Mato Grosso, o meu telefone só pegava, na época, 3G em Barra do Garças. Então era algo que era muito... E se você for ver, o asfalto, por exemplo, quando a gente chegava em Juína, de Caçanheira para cima, não tinha asfalto. Hoje já tem um asfaltamento. Ali na região de Juruena, uma certa vez nós passando uma Acrimate em Ação, é como se tivesse um rio. É como se tivesse um rio mesmo, a gente passou, e a gente passou com 5 caminhonetes, perdemos placa de 4 caminhonetes. A situação logística do nosso estado já foi muito pior, mas eu acho que é até um assunto legal da gente entrar. Vem melhorando a logística, então você pega lá para a região lá em Castanheira, tem a região também ali do leste, ali do Vale do Araguaia. Isso. Deu uma melhorada, mas ainda é muito precária. E aí eu te pergunto, para a pecuária, a logística é fundamental, né? Com toda certeza. A pecuária não só, se você parar para pensar, os insumos ficam muito mais caros por causa da logística, e a contusão e fratura que os animais têm, o sofrimento dos animais, do bem-estar, andando em locais mais complicados, é muito grande. Então, o prejuízo não é mensurado da maneira como nós gostaríamos. Até a gente gostaria muito de ter acesso às condenações e fraturas que vão aos frigoríficos para poder fazer um estudo e dizer, isso aqui está acontecendo por causa da estrada. Então a gente precisa desse subsídio para cada vez mais trazer números corretos. E a logística é primordial. Aí você passa, a logística. Não, a logística é primordial, a energia elétrica. Tem rincão desse estado que ainda não tem energia elétrica, e se tem é precária. Aí se você não tem energia elétrica, você não vai ter a rede de telefonia ou uma internet que funcione. Claro, com as via satélite tem ajudado muito, mas também é caro. Então a gente tem uma série de obstáculos de mão de obra, de logística, de energia e de comunicação que traz para a pecuária um desafio muito grande. Então você conversa com um produtor, a gente conversou esse tempo atrás com um produtor australiano, cara, ele não tem problema de mão de obra, ele não tem problema de logística, ele não tem problema de uma telefonia, ele tem problema de quê? De pasto. Né? Aqui a gente está chegando em 2 cabeças por hectare, eles estão com meia cabeça por hectare. Então eles têm são problemas diferentes. São problemas diferentes. E eles têm uma preocupação muito grande que nós estamos conquistando muito espaço. Brasil, Mato Grosso, está vivendo uma situação diferente, sabe? A gente nunca viveu esse ápice de venda de produção. Pra você ter uma ideia, em 1999 tinha um médico veterinário que saiu daqui, que eu conheço esse médico veterinário, ele saiu aqui do Mato Grosso e foi para a Rússia para validar plantas frigoríficas que ia mandar carne para o Brasil. A gente estava importando carne. Hoje a gente está exportando. Hoje a Rússia é um dos maiores compradores nossos.
Você falou sobre, na parte da logística, em que tem alguns danos aos animais. Você, como médico veterinário, o que causa, para o pessoal de casa entender, o que causa nos animais, por exemplo, rodar 300 quilômetros numa estrada de terra, ou até mesmo ficar 1 ou 2 dias atolados numa estrada devido à chuva? É uma perda grande, é uma perda gigantesca. A gente teve um estudo aqui, logo que eu entrei, ele estava terminando esse estudo, que foi feito com o professor Roberto Roça, chamado Na Medida. E aí eles mediram esses impactos. Você vai de 5 quilos a 35 quilos de perda por animal em alguns tipos de estrada. Então, o animal tem essa contusão e fratura, aí o que o frigorífico faz? Faz a limpeza em volta disso. Então, ele não faz só naquela área, ele tem que fazer em volta porque o mercado consumidor não quer comprar algo que não esteja atrativo visualmente. Então, isso vai... E também não pode ser para consumo. Então, isso aí vai direto para graxaria. Então, são perdas gigantescas e, assim, para o produtor, 5 quilos pesa, para o mercado consumidor, porque seria uma redução nos custos, e para quem vende. O Estado também deixa de arrecadar ICMS em cima dessa carne, então é uma perda de todo mundo. Todo mundo perde numa logística ruim, o produtor perde mais, mas todos ao longo dos anos vão perder muito também. Fora que afeta um trabalho que o pecuarista vem fazendo durante anos, que é o bem-estar animal, né? Exatamente. A gente pode trabalhar o bem-estar animal desde a concepção, né? Aí você vem, essa vaca tem que estar muito bem do score corporal, ela tem que estar bem alimentada, ela vai produzir um feto. Hoje em dia existem estudos que no terço médio, se ela tiver alguma restrição alimentar, esse animal vai ter menos fibras musculares, então vai ser um animal mais mirradinho. Então, é uma série de coisas que o produtor passa para trabalhar, para chegar no produto final, a logística destruir afetar o trabalho dele. Você falou de aclimatização e aí a gente roda o estado inteiro, levando informações para as regiões, mas também trazendo muita demanda, e logística é um caso que a Acrimate busca no interior e traz as demandas aqui. E aí entra também um pouco do papel do gerente de relações institucionais, que é também ter essa relação com o interior, né? A gente tem os diretores no interior e essa é uma função também do gerente, né? A minha função é auxiliá-los, né? Normalmente, quando a gente faz uma aclimatização, a gente sempre faz uma reunião no sindicato rural, que é a casa do produtor. A Acrimate, em momento algum, se coloca acima ou rivalizando com qualquer outra entidade, muito pelo contrário, nós somos uma entidade co-irmã de todas as outras. Então a gente vai, faz reuniões, trabalha, pergunta das demandas e quais são as necessidades que esse pessoal tem. Normalmente é logística, que é porque na opinião de todos é o que mais afeta, mas aí a gente começa a apertar tributação, pauta do gado, compra de gado, revenda dos animais, uma dificuldade de recebimento de insumos. Por exemplo, o DDG não chega na Colniza, não chega em Juruena. E se chega, chega muito caro. Então, essas coisas que a gente tem que pensar, insumos para IATF. Cara, para chegar na Colniza é muito difícil. Para chegar em Vila Rica, esse ano a gente foi em Vila Rica, lembra que a gasolina era R$7, cara. Então, outra realidade. Esse pessoal vive uma outra realidade. Vive uma outra realidade de dificuldade. Já cheguei em município, para comprar uma coca de 1 litro era R$10. Fora que tem que percorrer, às vezes, 300 quilômetros, que vai metade de um dia para percorrer 300 quilômetros de terra. Exatamente. E são esses rincões que a gente tem que precisam ser ouvidos, que a gente precisa que eles tenham uma certa logística para depois pensar em todo o envolto, sabe, das necessidades. A gente precisa, sim, de logística, mas tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, algumas pessoas falam muito das escolas técnicas, né? E a gente faz em Guarantã, que tem uma escola técnica, um IATF. Aí a gente pergunta lá, quem aqui é estudante? 70% do público levanta a mão. Aí a gente pergunta, desses que são estudantes, quem é filho de produtor? 70% continua com a mão levantada. Então, são filhos de produtores que estão ali para aprender mais e para trazer tecnologia. Às vezes, um ou outro não volta, mas a boa maioria volta para ajudar e para desenvolver. E é isso que precisa. A gente não tem um sistema de extensão rural para levar ao produtor o que precisa. O Senar tem feito um trabalho muito bom, mas ainda é pequeno, ainda para as dimensões dos 110 mil produtores rurais que tem no estado de Mato Grosso.
Aclimatização. Ano que vem, 2025, serão 30 municípios, né? Como que acontece a aclimatização? Nós estamos planejando a aclimatização desde agosto. A gente já Acaba um e já começa o planejamento. É que nem carnaval, acaba um, começa outro. Então a gente já estava decidindo quem que seria o nosso próximo palestrante, que a gente não definiu ainda, mas a gente já tem uma ideia do que vai fazer. A gente já tem as cidades, as datas do calendário e a logística que nós vamos fazer. Agora faltam os hotéis para estar separado e a organização de fomento, que é começar a ligar para os nossos parceiros, falar, ó, dia tal nós estamos aí. Para o pessoal começar a mobilizar, começar a trazer gente. E quem quer participar, como que faz? É aberto? Aberto ao público. Você vai lá. Não precisa ser pecuarista. Não precisa ser pecuarista. Se você trabalhar com agro ou não, se você de repente é um contador que trabalha com agro, você trabalha numa agropecuária, você está já muito bem-vindo, porque fala com o produtor, você vai estar lá. E às vezes sendo peão na fazenda já é importante. É muito interessante a participação do peão na fazenda, porque é a pessoa que menos sai para se qualificar. Então, um estudo dizendo que o peão do Brasil é aquele que menos se qualifica. E quem se qualifica, melhora no serviço, melhora no trabalho e se desenvolve. Eu tenho lugar, tem um pessoal a gente faz em Juruena. Tem um pessoal que sai de Cotriguaçu, 60 quilômetros, graças a Deus asfaltado. Eles vão de Cotriguaçu a Juruena para participar da aclimatização. Tem 2 anos que eles fazem isso. Esse ano eu fui dar uma palestra em Cotriguaçu, eles estavam lá e falaram assim, dessa vez você veio aqui, né? É porque também os assuntos não são só para o pecuarista, né? Não são assuntos que tratam só da gestão da fazenda. Esse ano a gente teve como tema com o Elton Cabral falando sobre realmente a importância da equipe na pecuária, na atividade pecuária. A gente já teve o Piona, o Cháquer falando de gestão, mas que entra também o funcionário, o filho, a esposa. Então todo mundo tem que participar, né? A cabeça do produtor tem que abrir nesses momentos, sabe? De ver as coisas novas, de olhar com outros olhos. Às vezes o produtor está lá, vamos continuar falando dos lugares mais longe, porque aqui perto sempre tem alguma coisa, mas nos lugares mais longe o produtor não vai ter acesso a isso. Nova Bandeirantes, uma vez nós levamos a Mariana Crespolini, eu nunca vou esquecer, a gente estava lá sentado, conversando, chegou uma senhora, e essa senhora falou assim para a Mariana, falou assim, ela tinha acabado de fazer uma reportagem no Globo Rural, aí a mulher chegou para ela e falou assim, nossa Mariane, eu vi você no Globo Rural, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim, eu vim participar da palestra sobre aclimatização. Aí a senhora virou e falou para ela assim, mas ninguém quer vir aqui. Aí ela falou assim, não, nós da Acrimates queremos vir aqui e falar com você. É isso que a gente precisa. A Piacás, por exemplo, tem um senhor que... Cupim de Mato Grosso, né? É o chifrinho do estado lá, aquela pontinha. Tem um senhor que ele sempre vai de bicicleta. Ele sai da propriedade umas 2, 3 horas da tarde, chega lá às 6 horas, vai na casa da filha dele, toma banho e vai para a aclimatização. Todo ano ele tá lá. Teve um ano nós passamos por ele, quase derrubamos ele, mas ele tava lá. Ele participa assim. Então, o aclimatização ele é muito democrático e a gente espera que cada vez se torne mais democrático. E a participação das pessoas, quem vai, volta. Então a gente pede, aí a gente ainda faz uma pesquisa perguntando para eles o que está acontecendo, o que pode melhorar. A gente perguntou uma vez, isso aí me marcou muito, é que assim, como é que ele procura saber o preço do boi, o valor da arroba do boi. 82% vizinho ou frigorífico. Poxa vida, cara, a gente tem canais, telefone sem fio ali. Telefone sem fio. A gente pede, cara, tem muitos canais que a gente tem. A gente fala, gente, tem o acesso ao IMEA, tem o CPEA, tem um aplicativo para isso. E a gente também tem os representantes da Acrimate em várias regiões, né? Nossa. Então a gente pode procurar esse pessoal que vai ter uma Acrimate em cada região. E eles são muito abertos, e são pessoas assim... são muitas pessoas que são constituídas da sociedade daqueles lugares. O Sr. Jorge Basílio, o Nério. São referências, São referências, o Marco Túlio, né? O Amarildo, o Nando. Não dá para citar todos aqui, o Geraldo. Quero ver citar todos. Em 5 minutos dá para falar, o Netão, né? São pessoas que são reconhecidas dentro do seu município, dentro da sua regional. Então, e eles são assim... É impossível não entrar em contato com eles se você participa dessa regional tendo uma necessidade, cara. Eles são muito abertos, principalmente quando se fala assim de Acrimate. A Acrimate é alguma coisa assim que une essas pessoas
e traz um sentimento de irmandade muito grande. Quem participa, e a gente sempre fala disso, quem participa aprende a conviver entre nós. A gente sempre fala, eu falei agora em Rondonópolis, eu tinha 20 minutos para falar em Rondonópolis, aí eu não tinha montado palestra nem nada, aí eu falei assim, eu ia ser o último. E aí dali para o jantar, o pessoal estava cansado. O que eu falei era, a Acrimate trabalha por todo mundo, mas gostaríamos que todos estivessem com a Acrimate. Porque a gente está ali justamente para trabalhar o bastidor, para que ele não tenha problema no futuro. Então a gente está aqui dia após dia, fazendo um dia a dia que é uma coisa meio doida que a gente faz. Eu acabei de sair da Jari do Ideia, sexta-feira eu estava falando sobre zoneamento, e a gente fica assim, para fazer o melhor, para que o produtor nem saiba que a gente esteja trabalhando. Só veja acontecer, né? Só deixar ele passar, continuar o trabalho dele. Perfeito. Nilton, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa, tanto para o pecuarista que é associado, o pecuarista que não é associado e não sabe também como fazer isso, quem procurar na sua cidade, qual que é a mensagem final que você deixa? Bom, primeiro que nem eu falei, a gente trabalha os bastidores. A gente está aqui para trabalhar para o produtor, para você que está aí em lugar distante, fora do estado. A gente trabalha para todos, mas gostaríamos que todos estivessem conosco. Nós temos nossos canais de redes sociais, nós temos nosso site, nós temos os nossos diretores. A gente só precisa que vocês queiram participar para estar conosco. É gratificante demais você chegar no município e você ter ajudado esse município em alguma coisa. Seja um fiscal, seja uma estrada, seja um problema... Uma ponte, seja um frigorífico que estava com algum problema, ou até mesmo resolver um probleminha de bem-estar animal. Ou resolver um manejo que o cara fez diferente. É gratificante quando a pessoa fala assim, olha, eu vim no Acrimate Ação, eu participei de uma palestra da Acrimate e mudou o meu trabalho. A gente fala assim, é difícil? Mas é muito gratificante quando um produtor. E por isso que a gente fala para todos. Trabalhamos para todos. Afinal, toda o abate é revertido uma parte para nós. Então você já faz parte. Mesmo que você faça parte da cria, essa cria sua vai virar boi. Ou até mesmo um dia você pode bater as suas fêmeas. Então você já faz parte. Gostaríamos que você esteja conosco. Perfeito. Nilton, obrigado pela participação na Acricast. Ano que vem tem a Acrimate em Ação aí pelo estado de Mato Grosso. Procura esse cara aqui que ele vai resolver as coisas aqui. Ou pelo menos traz para resolver, né? Traz para o governo, traz para... Se eu não souber resolver, eu tenho o telefone de quem sabe. É isso aí. A gente está aqui para isso. Obrigado, Nilton. E você que acompanhou o nosso episódio até aqui, não deixe de seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar os episódios que já foram ao ar e os que vão para o ar ainda.